Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do 32º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos do 38 ao 44. Na liturgia da palavra de hoje, nós temos aqui o exemplo de duas viúvas. Na primeira leitura, tirada do primeiro livro dos Reis, nós vimos aqui a história de uma viúva chamada a viúva de Sarepta. Elias, o homem de Deus, chegou até esta cidade de Sarepta e viu uma viúva e pediu para ela água. Eu gostaria que você fosse buscar água para mim. Ela foi buscar água. Enquanto ela estava indo, ele disse: olha, me traga um pedaço de pão. E ela disse: olha, eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer o seguinte, é a última coisa que eu tenho para comer com meu filho. Então eu vou preparar um pão, com isso nós vamos comer, depois vamos esperar a morte, porque a gente já não tem mais o que comer. E aí então Elias fala para ela: não, você pode confiar, você pode fazer esse pão, que isso não vai acabar. E enquanto houve a seca naquela região, essa mulher pegava da farinha, pegava do azeite e não acabava nem a farinha e nem o azeite. A segunda viúva que nós ouvimos é a viúva do Evangelho. Jesus estava lá vendo as pessoas depositar as suas ofertas ao templo, e aí então ele viu uma viúva que tinha apenas 2 moedas pequenas, que não valiam quase nada, diz o texto, e a mulher, com tudo que ela tinha, ela foi e depositou ali no templo. Então nós temos o exemplo de 2 viúvas. Hoje, as mulheres podem trabalhar, ou se por acaso o marido tinha um emprego registrado, ela fica com a pensão do marido. E aí então, naquela época de Jesus não tinha isso. A mulher não estava no mercado de trabalho, ela não tinha pensão. E o que acontecia é que quando uma mulher ela ficava viúva, essa mulher ou ela tinha que ser sustentada pelo filho, e tinha que ter um filho aí para trabalhar, para sustentá-la, ou ela ia viver pedindo esmolas. Ela passava por uma situação muito crítica. Mas essa mulher tinha apenas 2 moedas. E ela foi, pequenas moedas que não valiam quase nada, como diz o texto. E ela foi e entregou aquilo para a oferta do templo. Então nós temos esses 2 exemplos de 2 viúvas, de duas mulheres que passaram por dificuldades, mas que foram generosas. Uma porque fez o pão lá para Elias, a outra porque doou as 2 moedas que tinha. O que esses textos nos ensinam? O que a liturgia da palavra nos ensina hoje? A primeira coisa que a liturgia da palavra nos ensina é que ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Ninguém. Olha essas 2 mulheres, 2 viúvas, que não tinham nada, mas doaram. Doar significa também ajudar o outro. Significa você ter empatia, você olhar para os sofrimentos do outro. Significa você ter cuidado com aqueles que precisam. Ninguém pode dizer que não tem nada para ajudar. Todos nós temos algo que nós podemos ajudar os nossos irmãos. Podemos ajudar de forma de uma palavra amiga, podemos ajudar na atenção, podemos ajudar de forma financeira, de maneira financeira. Então eu posso dar alguma coisa para a pessoa, para tentar melhorar a vida da pessoa. Todos nós temos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos. Ninguém pode dizer assim: não, eu não tenho nada que eu possa oferecer.
Não, nós temos. Basta a gente ver quais são as situações, quais são as pessoas que necessitam de nós, que aparecem ao nosso encontro, e fazermos então uma reflexão: o que eu posso fazer para ajudar esta pessoa que está passando por essa dificuldade, que está passando por este problema? Esse é o primeiro ensinamento que essas duas viúvas nos dão. O segundo é que a necessidade de cada um não é desculpa para deixar de ajudar as pessoas. Aquela mulher que estava lá no templo e doou as 2 moedas, ela podia dizer: olha, eu estou passando por uma necessidade muito grande, eu estou isenta de ajudar aqui na manutenção do templo. Mas ela não pensou assim. Jesus também podia ter falado: olha, essa mulher aí, ela podia ter ficado sem ajudar, mas Jesus não falou isso, para mostrar para nós que nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos problemas, mas nós não podemos pensar só em nós. Existem pessoas que estão passando por situações bem piores do que a nossa, e por isso eu posso ajudar o meu irmão, eu posso oferecer a minha ajuda, mesmo passando por necessidades. Eu não preciso ficar rico, milionário, para ajudar as pessoas. Eu não preciso estar passando por uma situação da minha vida de não ter nenhum problema para escutar o problema do outro. Mesmo com as minhas necessidades, com os meus problemas, eu posso ajudar o meu irmão. Esse aqui é o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento que nós temos, eu gostaria de ler aqui uma oração de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, falando a respeito da doação, ele fez uma oração assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e a minha vontade. Fostes vós que me destes, e a vós eu devolvo. Dai-me vosso amor e a vossa graça, e isso me basta. Ou seja, ele reconheceu que tudo aquilo que nós temos é dom de Deus. Tudo que nós temos na nossa vida, e você pode fazer aí uma memória daquilo que tem, tudo aquilo que nós temos, casa, carro, família, inteligência, oportunidade de trabalho, amigos, comunidade, igreja, tudo que nós temos é dom de Deus. Nós recebemos como um dom de Deus. Então, nós temos que pensar assim: da mesma forma que Deus me deu, eu também tenho que ser generoso em doar algo aos meus irmãos. E por fim, lembrar que Jesus Cristo, ele foi a perfeita oferenda ao Pai. Jesus, quando ele estava na cruz, Jesus Cristo disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, o que Jesus doou para o Pai? Tudo. Toda a sua vida foi uma vida de entrega. Então nós também podemos copiar o exemplo de Jesus. Da mesma forma que Jesus foi generoso e doou tudo para Deus, que nós também possamos fazer isso com os nossos irmãos, porque existem muitas pessoas que precisam. Vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.